TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Hoje no nosso Papo Seguro estamos recebendo Francis Nascimento, engenheiro Francis Nascimento. O Francis, ele é coordenador da Comissão de Estudos de Luvas e Vestimentas para Riscos Elétricos do CB32 ABNT. E ele também é da CEMIG. Seja bem-vindo, Francis. Ô Raul, muito obrigado ao convite, a oportunidade de estarmos com você aqui no TV Segue, né? Para a gente estar conversando sobre o assunto aí de extrema importância para a segurança dos trabalhadores. O prazer é nosso tê-lo aqui. Francis, vamos falar um pouquinho sobre arco elétrico, que é um dos riscos elétricos, né? E acho que é um assunto que cabe muito para as pessoas que têm pouco conhecimento sobre arco elétrico. Primeiro, explica um pouquinho sobre qual é esse fenômeno do arco elétrico. O arco elétrico ele é um fenômeno físico que ele pode acontecer de uma forma controlada, quando você tem uma máquina de solda, no interruptor também, quando você liga o interruptor de sua casa, você tem um centelhamento, ou ele pode acontecer na forma também de um acidente, né? Que é justamente aí você pode ter um contato elétrico acidental entre duas fases, né? Ou entre a fase e a terra. E esse contato elétrico acidental, ele ocorrendo de uma forma não controlada, ele vai gerar calor, né? Você tem temperaturas aí dependendo dos parâmetros elétricos que estão envolvidos, vai gerar muito calor, temperatura elevada, salpicos de metal fundido, e isso aí podendo justamente ocasionar queimaduras graves em quem está executando a tarefa, tanto queimaduras de corpo inteiro, quanto também queimaduras de face ou outros órgãos que estejam expostos nesse momento. E você falou que gera uma energia muito grande quando tem um arco elétrico. Qual a quantidade de energia? Para a gente poder mensurar, porque às vezes a pessoa fala, bom, arco elétrico é aquele arquinho pequenininho que quando a gente... É uma forma também, né? Os estudos de arco elétrico relacionados à parte de acidentes e proteção, eles começaram muito nos Estados Unidos e no Canadá, né? Um dos primeiros estudiosos que nós temos sobre esse assunto é o Ralph Lee, né? Que nós tivemos vários acidentes em cubículos e painéis energizados em companhias petrolíferas que estavam lesionando os trabalhadores. Então começou a ter um estudo mais efetivo. Para você definir a energia do arco elétrico, é importante levar em consideração a tensão, né, a voltagem, que seria, a gente falando aí, pessoal, a voltagem, a corrente, o tempo de atuação de proteção, ou seja, quanto tempo que aquele arco vai existir, né, o tempo que a proteção vai atuar. A distância de trabalho do trabalhador, e é muito importante também, se você está trabalhando no local aberto, né, ou se você está trabalhando no local fechado. Um local aberto seria postes, redes de distribuição, e um local fechado seriam cubículos e painéis energizados. Por quê? Quando você está trabalhando num cubículo ou no painel, ele possui as paredes laterais. Então, na ocorrência de um arco elétrico, essa energia é direcionada para você, né? Dentre os modelos de cálculo que nós temos aí, foram realizados vários ensaios, organismos internacionais do I3E, o NFPA-70E, e eles conseguiram chegar em formulações matemáticas que definiram o nível de energia realmente que, em caso de um arco elétrico, poderia chegar no trabalhador, né? Uma das grandes dificuldades que realmente nós temos hoje, no caso aí das concessionárias do setor elétrico, é o dimensionamento correto dessa energia, porque dentro das metodologias de cálculo disponível, as redes de distribuição elas não estão muito bem contempladas, esse valor aí, né? Mas num trabalho que foi feito aqui no Brasil, a gente pode citar até a própria Fundação Código para o Setor Elétrico,
estudos aí de cálculo em boa parte das atividades, nós definimos uma energia de 8 calorias por centímetro quadrado no mínimo, que seria um requisito básico aí para os nossos trabalhadores estarem utilizando em termos de vestimenta de proteção. Bom, quem está nos assistindo não vai entender muito quanto é 8 quilocalorias por centímetro quadrado. Por centímetro quadrado. Isso é meio assim etéreo para quem está nos assistindo. Porque nós sabemos que muitos trabalhadores, muitos não, a grande maioria dos trabalhadores que têm um arco elétrico, que recebem, se eles não estiverem adequadamente protegidos, eles vêm a falecer. Nesses parâmetros todos de tensão, corrente, tempo da proteção, é que você vai saber qual que é a energia que vai realmente chegar no trabalhador. Em cima dessa energia, se é mais ou menos calor, falando dessa forma, né? O que mata é o calor. Isso, é justamente a questão do calor, né? Que ele vai gerar queimaduras de terceiro ou até quarto grau, dependendo da energia que está sendo transferida. Você tem esse deslocamento de ar e junto com essa onda de deslocamento de ar você tem aquela onda de calor, porque você tem uma energia elétrica armazenada e no arco elétrico ela é convertida realmente em calor, em temperaturas elevadas, em ruído, e definindo em cima desses parâmetros qual que é a energia que chegará até o trabalhador, é que nós escolhemos a roupa com nível de proteção adequado, né? Essa roupa ela teve uma introdução maior aqui no Brasil com a NR10, né? Existe um item específico da NR10 que fala do aspecto da flamabilidade das roupas. Tá? Só uma coisa, NR10 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Isso. Que cuida especificamente de todo o trabalho na área elétrica. Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Essa norma ela tem um item específico dela que exige a adequação da vestimenta de acordo com o trabalho que vai ser executado. Então, existindo o risco de arco elétrico, você precisa de ter uma vestimenta adequada para garantir a segurança do trabalhador e principalmente o objetivo não agravar as lesões que advém do arco elétrico referente à queimadura. Porque numa vestimenta comum, né, vamos colocar uma vestimenta 100% algodão, quando você tem um arco elétrico, essa vestimenta ela inicia a queima. E cessada a fonte de calor, né, o arco elétrico finalizou, ela continua queimando. Ela vai continuar queimando. Ou seja, ela própria vai queimar o trabalhador. Isso, ela vai agravar a queimadura do trabalhador, né, ela vai agravar a lesão. Com a exigência de uma proteção aí que reduzisse esses danos, essa vestimenta RF, retardante à chama ou resistente à chama, como é conhecida, o objetivo dela é que cessou a fonte de calor, ela não continue queimando e lesionando mais o trabalhador. E ela tem que ser adequada de acordo com o nível de energia que pode chegar até o trabalhador. Ou seja, está sendo estudado, você é da comissão de estudos do CB32 que define as normas para essa vestimenta. Justamente, nós trabalhamos aqui para definir quais são os ensaios específicos para sabermos qual que vai ser a vestimenta que o trabalhador necessita de estar utilizando de acordo com a proteção que realmente é necessária. E existem boas soluções para esse caso? Com certeza, né? Nós temos aqui no Brasil já uma grande diversidade dessas vestimentas retardantes à chama. Um dificultador um pouco, né, com a implantação das vestimentas foi o aspecto tropical do Brasil. Por quê? Essas vestimentas elas realmente têm que ser em manga comprida, né? Tem manga comprida, tem a faixa retrorefletiva para garantir a visibilidade. E o Brasil é um país tropical, né? É bem quente. O trabalhador, além da vestimenta, como ele tem a possibilidade de ter um risco de arco elétrico, normalmente ele trabalha em um circuito, em um equipamento que ele está energizado ou passível de uma energização acidental. Então ele também está com a luva isolante, está com a luva de cobertura, algumas vezes ele está trabalhando com a manga, então o aspecto de conforto aí ele fica... foi um dos questionamentos dos trabalhadores, mas agora
se adaptaram, estão utilizando adequadamente as vestimentas, né? Mas ainda nós temos uma dificuldade de mensurar adequadamente a energia, né? Para proteger os trabalhadores. E também a gente observa que a vestimenta, ela tem que ser um dos últimos itens a ser utilizado no trabalhador, né? Porque seguindo a hierarquia de proteção, você já pode realizar a aquisição, por exemplo, de um cubículo que ele seja um cubículo à prova de arco, né? Para diminuir o nível de energia que, em caso de arco elétrico, que vai ser gerado, você reduz o tempo de atuação da proteção, né? Quando você reduz o tempo de atuação da proteção, se a proteção atua em 2 segundos, quando você reduz para 1 segundo, você coloca pela metade o valor da energia que vai chegar, né? A alteração de método de trabalho também. A energia, se você aumenta a distância 2 vezes, ela cai 4 vezes. Né? A energia incidente que chega no empregado. Né? Então, se você tem um arco elétrico nesse ponto e o trabalhador está trabalhando a 1 metro, né, de distância, e se você alterar o procedimento de trabalho para 2 metros, de forma que ele trabalha com um outro equipamento, a energia ela cai 4 vezes, porque ela varia com o inverso do quadrado da distância no caso. Né? E não tendo outro recurso, você vai buscar qual que vai ser a vestimenta adequada para o trabalhador. Francis, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com esse assunto que é bem empolgante. Perfeito. Até já. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Estamos voltando no nosso Papo Seguro, hoje entrevistando o Francis Nascimento, que é coordenador da Comissão de Estudo de Luvas e Vestimentas para Riscos Elétricos da BNT CB32 e também é engenheiro de segurança da CEMIG. Francis, voltando à nossa conversa, você mencionou de cubículos à prova de arco. Eu tentei imaginar o que seria um cubículo à prova de arco, porque se a pessoa está trabalhando, se o trabalhador está trabalhando dentro de um cubículo, ele está mexendo diretamente nos pontos onde se tiver que se gerar um arco, vai ser aquele ponto onde ele está mexendo. Como é que o cubículo poderia ser a prova de arco? Existem normas específicas, né, para realizar o ensaio desses cubículos, para justamente que quando ocorra um arco elétrico, no caso nesses cubículos, por exemplo, se eles estiverem fechados, enclausurados, que eles não projetem objetos para cima dos trabalhadores que estão na proximidade. Né? Esse é um recurso que existe. Outros recursos também são métodos de quando que o trabalhador estiver executando uma tarefa, você faz a identificação num prazo curto do arco. Né? Você tem recursos aí de cortina de calor, detectores aí digitais que você consegue identificar o arco com uma rapidez maior. Então você não lesiona tanto aí o trabalhador. Né? Então são recursos que você já tem no mercado para você fazer a identificação mais rápida do arco, reduzindo a energia que é transmitida. E quando, tá bom, passou isso, ele recebeu o impacto ali, quanto mais distante, conforme você falou, é inversamente proporcional à distância, isso, né? Isso, correto. Então, se ele está trabalhando quanto mais longe, melhor. Ele está com uma vestimenta que protege o corpo dele, mas quando a gente vê um trabalhador, ele, mexendo no ar-condicionado, primeiro tem que ter uma luva, né? E tem que ter também, porque quando vem aquela onda de calor, né? Correto, uma onda de calor, perfeito isso. Atinge não só a vestimenta, atinge o rosto, a cabeça. Como é que se protege? Porque é tão fatal quanto receber no corpo, deve ser também receber no rosto. Né? É extremamente importante essa pergunta aí, e o estudo e a adoção de uma medida para proteção facial. Né? Você ter um protetor facial adequado naquelas atividades que você tem a exposição maior aí da face. Né?
Não só também o aspecto da face, nós, a CEMIG, preocupado com a resposta de alguns uniformes, alguns EPIs, numa situação de arco elétrico, realizamos alguns ensaios no CEPEL, né, onde foi verificado a luva de cobertura juntamente com a luva isolante. Nós fizemos um desenvolvimento do cinto paraquedista retardante à chama, né? Foi a primeira empresa no Brasil que fez todo um processo licitatório com aproximadamente 40 ensaios para a gente, de acordo com a norma internacional ASTM F887, adequar o nosso time ao nosso cinto, né? À proteção contra arco elétrico, né? As luvas também de couro tiveram uma resposta, num ensaio específico que nós realizamos, tiveram uma resposta positiva. Testamos também a manga isolante. A manga isolante ela não continuou com a chama, né? A gente pode observar nos vídeos aí que foram ensaios bem críticos, né? A manga ela não pegou fogo, ela simplesmente deu uma melada, uma coisa. A luva também ela não pegou chama. Então a preocupação maior que nós temos é com a proteção mesmo, a eficiência do uniforme e também o aspecto da proteção facial, principalmente em cubículos e painéis, né? Cubículo e painel, você tem um direcionamento muito grande da energia para quem está executando, né? Então, e existe um protetor facial especial para isso? Correto, a gente existe já protetor facial disponível no mercado, né, que ele dá essa proteção contra o arco elétrico, né? As normas de ensaio para verificar o desempenho dele são normas internacionais. Várias empresas já adotam essa proteção, né? Raul, eu acho que o grande desafio aí do profissional mesmo de segurança, junto com as áreas de engenharia, é tentar colocar a medida de proteção adequada à necessidade do trabalhador. Porque num primeiro momento nós vimos aí algumas atividades que eram recomendados equipamentos que não teria nem condição, às vezes, da pessoa realmente estar executando a tarefa. Então, a engenharia de segurança, junto com a engenharia técnica, junto com o fabricante, nós desenvolvemos soluções para proteger o trabalhador. Aliás, parece que a CEMIG tem um centro de estudos único no Brasil a respeito disso. Nós fizemos alguns ensaios. Que é esse que nós estamos mostrando. Esses foram ensaios que a gente realizou no CEPEL, né? Porque o Brasil ele não dispõe de laboratório para fazer ensaio de arco elétrico em investimentos. Então nós tentamos pegar uma situação bem crítica para fazer esse ensaio no CEPEL. Nós pegamos o circuito trifásico, tá? São 3 fases, né? Com 13,8 kV, a corrente 4 kA, 6 kA, que nós fizemos uma variação, e uma distância de trabalho de 50 centímetros e um tempo de atuação da proteção de 300 milissegundos, né? Que seria uma situação crítica no final de rede. E os ensaios foram satisfatórios. Por quê? O que acontece? Nós temos ainda uma situação que precisava de ser verificada, porque dentro da nossa padronização e procedimentos de trabalho, o nosso pessoal utiliza uma camiseta comum por baixo do uniforme RF. Tá? Como que é o procedimento de trabalho? No nosso caso específico lá, eles dirigem, participam de reuniões, fazem inspeção com a camiseta comum. Eles estão com a camiseta comum fazendo essa inspeção. E vendo a necessidade de interagir no circuito, eles vestem a camisa retardante à chama por cima, né? As normas internacionais, elas, de certa forma, permitiam esse uso e tudo, né? Só que hoje não está muito claro isso, né? Depende do nível de energia que pode estar chegando. Aí nós fomos ensaiar, e nos ensaios, isso, para verificar, porque a grande preocupação nossa é se essa camisa, por exemplo, por baixo, ela poderia realmente estar se incendiando. E nesses ensaios aí, o resultado foi satisfatório, né? O empregado utiliza ela adequadamente fechada, totalmente fechada a camisa, né? Para não deixar essa outra camiseta por baixo ter uma possível exposição a um arco elétrico, né? E a gente ter um acidente, né? Ou seja, o que eu estou vendo é que além de ter o equipamento adequado, tem que ter um procedimento muito bem orientado para os profissionais de segurança, porque
Por exemplo, você falou que tem que estar fechado. É. Eu até imaginei, quando vem o arco elétrico, tem o protetor facial, agora já a face já está protegida, mas o pescoço, de certa forma, fica desprotegido. Nós mudamos o nosso modelo de uniforme em cima de tudo isso que você está perguntando aí. A gente colocou um modelo agora, nós colocamos, que é até usado por outras empresas também. A gente viu que isso aí era muito bom, nós adequamos esse modelo, tipo gola de Fórmula 1. Né? Então ele fecha até essa parte aqui. Né? Ele fecha aqui em cima, ele vem, e com velcro ele fecha. Tem uma regulagem, então ele fecha essa parte. E aí para o trabalhador executar a tarefa. Então ele veste o uniforme, assim, partindo do pressuposto da ideia do EPI, ele veste o uniforme quando ele tem a possibilidade de exposição ao arco elétrico. Né? É isso que acontece. Né? Aí são feitas inspeções, acompanhamentos de trabalho dos empregados, né? Para eles entenderem aí essa importância mesmo de uso adequado do EPI. Tá bom, acho que foi bem esclarecedor. É um assunto que dá para conversar muito tempo mais, mas como o nosso tempo está esgotado, então eu agradeço a sua presença e espero recebê-lo outras vezes aqui no nosso programa, especificamente no nosso programa TV Segue, especificamente no quadro Papo Seguro. Agradeço a sua presença. Ok, muito obrigado, é um prazer. Prazer é nosso. Na próxima semana nós voltamos. Até lá.